Agora que sabemos como que funciona a síntese das hemácias, né, a eritropoiese, a gente vai falar como isso é dosado, né, no aparelho, como isso é contabilizado, como a gente visualiza isso no hemograma, na parte do eritrograma, né? Então, o que é o eritrograma? É a dosagem das hemácias, que pode ser dosado na unidade de microlitros ou de milímetros cúbicos. A hemoglobina, que é dosado em gramas por decilitro. O hematócrito ou volume globular, que é dosado em porcentagem. E o que seria o hematócrito, né? É a quantidade de hemácias com relação ao volume total do sangue. E temos os índices hematimétricos. Coloquei um exemplinho para vocês de um hematócrito no capilar, nessa figurinha que está ao lado direito de vocês. Então, a gente coloca o sangue no capilar, centrifuga na microcentrífuga e faz a medição nessa régua. Então, a gente consegue saber ali onde aquela hemácia compactada, que linha que ela tá para dizer o que seria um hematócrito, tá? Embaixo coloquei uma figurinha de exemplo de um eritrograma de um cão e um eritrograma de um gato, para vocês visualizarem que existe diferença em valores de referência e diferenças em tamanhos de hemácias, formatos e etc., como foi citado no outro slide. Então, o que seriam os índices hematimétricos, né? É aquele VGM, VCM, CHCM ou CHGM e aquele HCM ou HGM que tem lá no laudo do hemograma. Então, o que seria o VCM? É o volume por eritrócitos médios expressos em fentolitros, ou é chamado também de volume globular médio. É onde a gente vê a anisocitose. O que é a anisocitose? É a diferença do tamanho da hemácia, se ela é grande ou se ela é média ou se ela é pequena. Só do tamanho. Temos o CHCM ou CHGM, que é a concentração de hemoglobina celular por eritrócito médio, expressos em HB por 100 ml, ou é a concentração de hemoglobina globular média. Então, ele faz a média de hemoglobina que tem ali no sangue, no total ali. E tem o HCM, que é a quantidade de hemoglobina por eritrócito médio expressa em picogramas, ou hemoglobina globular média. Eu coloquei aí um quadrinho para vocês verem o volume corpuscular médio de um cão é de 70 fentolitros, ou seja, o tamanho da hemácia dele é de 70 fentolitros. E o VCM de um gato é de 51 fentolitros. Olha a diferença de tamanho entre uma hemácia de um cão e uma hemácia de um gato. Então, aí embaixo eu coloquei um exemplinho do que seria a anisocitose. Então, a gente tem a anisocitose macrocítica, que ela é grande, maior do que o tamanho que seria o normal da hemácia. E temos uma anisocitose microcítica, que é quando a hemácia é menor do que o seu tamanho normal. E na figurinha aí do lado direito de vocês, eu coloquei um exemplo do que seria uma hemácia hipocrômica. Então, o halo da hemácia, ela fica mais fino. Então, o branco centralizado, né, ele fica muito mais claro. Tem a normocrômica, que é quando é certinho a coloração, o tamanho certinho. E tem um que não existe, que seria a hipercrômica. Isso não existe hipercromia. Por quê? Porque as hemácias, elas têm um limite de hemoglobina para estar dentro delas. Elas não conseguem suportar mais do que a quantidade que elas precisam. Então, quando acontece de ter um CHCM alto e às vezes o HCM está normal, porque esses dois andam concomitante, pode ser que seja hemólise. E a hemólise ela pode ser pré-analítica, né, na hora da coleta e de colocar o sangue no tubo, ou pode ser uma hemólise patológica. Às vezes o animal realmente está com alguma patologia que está hemolizando as suas hemácias. Então é um índice bem importante de se observar, principalmente se isso acontecer. Aqui tem mais um exemplinho para vocês. Peguei essa imagem da internet de o que seria, né, esses índices hematimétricos. Então, o quadradinho são as hemácias e as bolinhas são as hemoglobinas. Então, qual que seria o tamanho médio das hemácias? Esse seria o volume corpuscular médio. Qual que é o tamanho médio? A gente sabe que vai ter no organismo hemácias um pouquinho maiores, um pouquinho menores, mas em pouca quantidade, né? Mas qual que é a média delas?
como no slide anterior, a média de um gato é 51 fentolitros, a média de um cão é 70. Então, qual que é a média que está tendo naquela amostra de volume? A média está sendo do normal, ou a média está sendo, está tendo muita caixa grande, ou seja, muita macrocitose, está tendo muita microcitose, caixas pequenas. Qual que é o número médio de bolas nas caixas? Esse é o HCM, né? Ou HGM. Então, é o HB corpuscular médio dentro da... Tipo, quanto que tá tendo o número médio de bolas de hemoglobina que tá dentro da hemácia? Qual que é o número médio? Tá tendo 4 hemoglobina? 3? 2? Como que tá sendo isso? As caixas estão muito vazias ou muito cheias? Então, esse é uma média do que seria essa concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, essas caixas, visualmente, você olha elas muito vazias ou elas são muito cheias? E quais são os tamanhos dela, né? São discrepantes? Esse é o índice de anisostose, que é o RDW. Normalmente, tem muitos laboratórios que liberam o RDW. No humano é muito comum. Porém, eu particularmente, no meu aparelho, eu não acredito muito no RDW, porque para ele poder modificar, as hemácias precisam estar extremamente discrepante e em um volume muito grande para poder aparecer isso no aparelho. E eu já consigo visualizar isso em lâmina, muito mais precoce, muito mais rápido, muito mais fácil. Então, normalmente eu não libero o número do RDW. O que eu faço? Se eu vejo uma anisostose, eu coloco na observação. A anisostose ou macrocítica ou microcítica, tá bom?